Revelado, a incrível reação do milionário ao encontrar a faxineira e os gêmeos dormindo no chão, a noite fresquinha se entranhava nos detalhes da mansão exuberante de Carlos, um milionário que nunca havia encarado a realidade além de suas paredes brilhantes. Ele tinha tudo, mas nada do que realmente importava. Ana, uma faxineira de 35 anos, viveu uma rotina extenuante naquele dia. Após limpar cada canto da casa opulenta, decidiu que uma pausa era merecida. Com um sorriso no rosto, ela se acomodou no chão da luxuosa sala, onde o brilho dos lustres contrastava com seus vestígios de cansaço. Lucas e Lara, seus gêmeos de apenas 8 anos, se juntaram a ela, entrelaçando os corpos cansados enquanto o sono os envolvia. O que deveria ser apenas um descanso se tornou um pequeno refúgio, um momento de união em meio ao caos da vida na periferia. A tranquilidade foi interrompida quando Carlos, depois de retornar de uma festa repleta de gente rica e arrogante, parou abruptamente ao se deparar com aquela cena. A princípio, sua expressão denotava confusão. Como era possível que, em seu mundo de excessos, uma mãe e seus filhos tenham encontrado espaço no chão de sua casa? Ele ficou parado, observando. O semblante cansado de Ana refletia o peso de suas batalhas diárias, e isso o atingiu como um soco no estômago. Um turbilhão de sentimentos começou a emergir. Aqueles meninos, direitos e inocentes, contrastavam com a frieza de seu lar. Era uma visão que desafiava sua ideia de felicidade. Enquanto ele tomava seu café da manhã, cercado por iguarias que custavam mais do que a vida inteira de Ana, não conseguia deixar de pensar nos 3 adormecidos. O brilho dos pratos era ofuscado pelo peso dos pensamentos que o consumiam. O que ele estava fazendo com a própria vida? Carlos tinha tudo, mas o que realmente importava estava à sua vista e, estranhamente, ao alcance de suas mãos. Ele começou a ouvir histórias de Ana, contos de perseverança e resistência que o tocavam de um jeito que nenhuma conversa superficial nas festas chiques jamais conseguiria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A mudança dentro de Carlos era visível, mas ele hesitava. Organizar uma festa? Seria essa a solução? Ele queria, de alguma forma, unir os mundos que sempre pareceram tão distintos. Afinal, não era uma festa comum, mas uma chance de começar a construir pontes em vez de muros. A ideia começou a crescer em sua mente, mas ao mesmo tempo, a dúvida o consumia. Seria ele capaz de enfrentar sua própria realidade? Enquanto isso, Ana continuava sua rotina árdua, sonhando em dar aos filhos as oportunidades que ela nunca teve. Como seria o encontro deles, 2 mundos tão diferentes? As vidas de Carlos e Ana estavam prestes a se cruzar de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. E, com cada dia que passava, a expectativa e a ansiedade cresciam. O que o futuro reserva para eles? Carlos não conseguia tirar a imagem de Ana e dos gêmeos da cabeça. Enquanto se preparava para ir ao trabalho, seus pensamentos vagavam entre a realidade luxuosa que sempre conhecera e a vida simples daquela mulher que, mesmo após um dia exaustivo, encontrava tempo para carinho e afeto. O contraste era tão forte que, em algum lugar dentro dele, uma mensagem começava a ecoar. O que realmente importa? Ele decidiu que, ao invés de simplesmente passar mais um dia em reuniões e almoços com seus colegas bilionários, ia agir. A ideia de organizar uma festa já não parecia tão distante ou absurda. Carlos começou a planejar mentalmente um evento que unisse não apenas sua elite, mas também Ana e os gêmeos. A premissa era simples: convidar pessoas de mundos diferentes para sentar à mesma mesa e talvez, assim, seus convidados e ele mesmo pudessem enxergar além da bolha luxuosa em que viviam. Enquanto isso, Ana se perdia na rotina. Acordar cedo, preparar o café, levar as crianças à escola e voltar para a faxina. O dia em que ela adormeceu no chão da mansão de Carlos estava gravado em seu coração. Jamais imaginara que aquele milionário, tão distante pareceria,
pudesse se importar. Mas, de alguma forma, a presença dele a inspirava. Afinal, ele era um homem amargo, e tudo que ela via era sua solidão escondida sob a aparência de poder. Certa manhã, enquanto limpava os andares superiores da casa, Ana ouviu sussurros vindos da cozinha. Curiosa, ela se aproximou e escutou Carlos comentando com seu assistente sobre a festa que planejava. As palavras que saíam de seus lábios eram novas para ela. Ele falava de diversidade, de incluir todos, de misturar mundos. O coração de Ana disparou diante da possibilidade de que ela, com os filhos, pudesse fazer parte disso. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interior a impelia a ter cautela. Quem era ela para ser convidada para um evento dos ricos? Carlos, por sua vez, sentiu um misto de nervosismo e excitação ao pensar em fazer aquele convite a Ana. O pensamento de vê-la, sorrindo ao lado de outras pessoas, rendeu um sorriso involuntário em seu rosto. Afinal, Ana trazia consigo uma leveza que ele desconhecia. Ele já não via mais as festas apenas como um desfile de ostentação, mas como uma oportunidade de humanidade e conexão. Na noite da festa, as luzes iluminariam não apenas o piso da mansão, mas os rostos de convidados que nunca se encontrariam de outra forma. Carlos olharia para o salão esperando que seu plano funcionasse. Desejava que Ana e seus filhos se sentissem bem-vindos. E Ana, dividida entre a insegurança e a esperança, se preparava para um mundo que sempre achou inacessível. Algo nelas mudaria nesta noite, e elas também não faziam ideia do que estava por vir. Enquanto Carlos arrumava os detalhes e Ana pensava no que vestir, um simples e poderoso pensamento os atravessava: será que aqueles momentos de vida, tão efêmeros e preciosos, poderiam ser transformadores? Não imaginavam que a conexão entre eles iria muito além de tudo que já haviam experienciado até então. E o que aconteceria naquela festa poderia alterar seus rumos para sempre. Afinal, quando as duas realidades se encontrassem, o que emergiria delas? Quando a festa começou, o ambiente estava permeado por risos e conversas animadas. Carlos observava seus convidados, todo mundo bem vestido e afiado em suas opiniões sobre investimentos e negócios, mas ele sabia que o verdadeiro valor da noite estava por vir. Ana estava nervosa. Olhava-se no espelho, insegura sobre o vestido simples que escolheu. Era um modelo que moldava o corpo sem exagero, em um tom azul claro que lembrava o céu antes da chuva. Os gêmeos, que já estavam prontos, a olhavam com olhos curiosos, mal acreditando que estavam prestes a pisar no mundo reluzente que apenas ouviam falar. Vai dar tudo certo, mamãe, disse Miguel, segurando sua mão com firmeza, como se os dedos pequenos dele estivessem assegurando que tudo ficaria bem. Ana sorriu, mas o seu coração era um mar de dúvidas e esperança. Ao chegar à mansão, a visão era deslumbrante, luzes brilhantes, música ao fundo e a risada de pessoas que jamais imaginou encontrar. Com um nó na garganta, ela deu um passo dentro do grande salão. A música envolvia a atmosfera, mas a insegurança a puxava para trás como se tentasse mergulhar em um mar tempestuoso. Ela viu Carlos rapidamente. Ele estava em uma conversa, mas seus olhos logo se fixaram nela. Ele se destacou na multidão, imponente, ao mesmo tempo, vulnerável. Ao se aproximar, seu sorriso se alargou, e Ana sentiu um calor imenso no coração. Que bom que você veio! Ele disse, uma sinceridade no tom que a fez sentir-se especial. Ouvindo, Ana esqueceu por um momento a massa de pessoas ao redor. Os gêmeos estavam inquietos, admirando os doces em uma mesa próxima e, enquanto Carlos conversava com ela, os meninos se aproximaram, atraídos pelo brilho das guloseimas. A presença dos gêmeos iluminou o ambiente, como pequenas estrelas em meio a um céu de incertezas. Carlos agachou-se, sorrindo gentilmente. Oi, meninos. Posso oferecer algo? Tem muitos doces lá em cima. Seus olhos estavam brilhantes. Ana sentiu um misto de gratidão e nervosismo. A noite prosseguiu com interações sinceras e inesperadas. Carlos e Ana falavam sobre suas vidas, as dificuldades e alegrias que cada um tinha enfrentado. As conversas que antes pareciam impossíveis entre eles começaram a fluir como uma correnteza. Ele se surpreendeu ao saber que Ana se formou em pedagogia, mas não pôde exercer a profissão por necessidades financeiras. Você faz um trabalho tão importante com seus filhos. É incrível ver isso em você,
Carlos disse, e Ana sorriu sem saber como responder. Aquela simples frase carregava um peso que a emocionava profundamente. Quando a festa atingiu seu clímax, um convidado inusitado revelou-se, um amigo de infância de Carlos, que não o via há anos. Ele, por sua vez, estava acompanhado de uma mulher que desatou a falar sobre investimentos e o impacto de educação nas comunidades. Ana percebeu que, ali, ao lado de Carlos e seus amigos, estava mais do que um cenário de opulência. Era uma oportunidade de expressão, de vivência e, principalmente, de conexão humana. Assim que as vozes começaram a se misturar, um novo sentimento emergiu, a esperança de que cada um dos presentes pudesse sair ali transformado. Mas, enquanto celebravam, uma lembrança persistente assomou na mente de Carlos. A vida que ele sempre quis destruir a partir do seu olho crítico agora desaguava em um épico crescimento em seu coração. Naquela mistura de mundos, uma pergunta pairava na atmosfera: seria possível arriscar tudo e redescobrir o que realmente importava? Ana, agora mais relaxada, olhava para os filhos e então para Carlos, sem saber que uma reviravolta surpreendente estava prestes a acontecer. O brilho dos lustres refletia na cristaleira da mansão, criando uma dança de luzes que encantava os olhos de quem ali estava. Ana, com os filhos perto, estava cada vez mais tomada pela atmosfera vibrante da festa. As risadas, a música tocante e as conversas inteligentes faziam dela uma espectadora fascinada, mas também um pouco distante. Enquanto isso, Carlos conversava animadamente com os convidados, sentindo o calor das interações ao seu redor. Mas seu olhar, de tempos em tempos, buscava a figura de Ana. Ele notou como ela parecia finalmente relaxar, os gêmeos distraídos com as guloseimas e brincadeiras na mesa de doces. E então, não sabia ao certo como, mas o casal se viu novamente perto um do outro. Um impulso. Uma energia que parecia magnetizá-los. Você gostaria de dar uma volta lá fora? Carlos sugeriu, levando Ana a um pequeno jardim atrás da mansão, onde as estrelas brilhavam como diamantes em um fundo azul profundo. Carlos, não sei se deveria, Ana respondeu, hesitante. Mas ele, num gesto suave, segurou sua mão e a guiou para fora, prometendo que tudo ia ficar bem. A brisa leve foi um alívio para Ana, que precisava de um momento de frescor, de liberdade. No jardim, um silêncio sereno os envolveu. Carlos encarou Ana, seus olhos escuros refletindo a luz prateada da lua. Posso ser sincero com você, ele começou, a voz trêmula de emoção. Eu sinto que nossa conexão é algo poderoso e, a cada momento que passo com você, me deixo levar por um sentimento novo, algo que não sabia que precisava. Ana estava sem palavras. Enquanto ele falava, todas as suas inseguranças pareciam dissipar-se. Eu já passei por muitas coisas, Carlos. Não sei se estou pronta para outra mudança, ela confessou, o coração disparando com a vulnerabilidade que estava se permitindo compartilhar. Às vezes, não sabemos que estamos prontos até que a oportunidade se apresenta, Carlos respondeu com firmeza. Ele se aproximou, seu olhar profundamente sincero. Estavam naquele instante, tão próximos, que o tempo parecia ter parado. Mas justo quando o clima estava prestes a se tornar mais íntimo, uma sombra atravessou o jardim. Miguel e Júlia, curiosos como sempre, estavam ali, observando seus pais. Mamãe, papai, o que vocês estão fazendo? Perguntou Júlia com um sorriso travesso. O momento de tensão se quebrou em risadas, e Carlos se afastou, como se não quisesse invadir aquele espaço familiar. Estamos admirando as estrelas, Ana respondeu, o rosto quente de vergonha, mas ainda sorrindo. Contudo, havia um peso no ar, uma sensação de que a verdade não dita ainda pairava entre os dois. Quando decidiram voltar para a festa, Carlos percebeu que a interação com os filhos de Ana tinha mudado algo dentro dele. Era como se os pequenos, em sua simplicidade, tivessem trazido à superfície um mundo esquecidos por ele. O que ele realmente queria? O que estava disposto a arriscar? Assim que entraram de novo no salão, os sons das conversas e risadas os receberam. Mas a sensação do jardim ainda pulsava neles, e a presença dos gêmeos fazia a conexão deles parecer ainda mais real. O que seria daquela noite, do que estava florescendo entre eles? E então, no centro da festa, um convidado se levantou, segurando um copo de champanhe, um sorriso enigmático no rosto.
Gostaria de fazer um brinde, começou. Ao amor, à amizade, principalmente, a novas conexões que podem mudar nossas vidas. As palavras dele ressoaram no coração de Ana e Carlos. A festa era uma celebração, mas para eles, um novo capítulo começava a ser escrito. Mas para onde esses novos laços os levariam? Enquanto um clima de expectativa se instalava no ar, Carlos trocou olhares com Ana. A pergunta não dita se formou entre eles. Estariam prontos para descobrir? A festa continuava em pleno vapor, com música alta e risadas que ecoavam em todo o salão, mas para Ana e Carlos, o mundo ao redor parecia ter mudado radicalmente. A breve conversa no jardim ainda pulsava em suas mentes, mas, ao mesmo tempo, a presença dos gêmeos se tornava um lembrete constante das responsabilidades que cada um trazia. Ana olhou para Miguel e Júlia, que estavam agora comendo brigadeiros e pulando de alegria. Aquela cena reconfortante lhe trouxe um sorriso, mas também o peso da realidade. Como ela poderia envolver-se emocionalmente novamente, quando tantas coisas estavam em jogo? O amor que Carlos parecia compartilhar com ela poderia desmoronar em uma simples conversa, se eles não cuidassem dos sentimentos alheios. Carlos, por sua vez, sentia-se revigorado pela alegria das crianças. A luz que emana de seus olhos, a inocência de suas risadas, quase o fazia acreditar que poderiam ser uma família. Mas ele também sabia que os desafios à frente eram enormes. Ana já havia passado por muito, e ele não queria ser o motivo de seu sofrimento novamente. A espera de um milagre estava distante, e a realidade se impunha. Que tal darmos uma volta por aí, para tentar relaxar? Ele sugeriu, tentando quebrar a tensão. Ana hesitou, mas a ideia de escapar da multidão era tentadora. Sem pensar muito, ela assentiu e logo os dois se afastaram um pouco da festa, em um canto mais tranquilo da mansão. Enquanto caminhavam, Carlos tentou puxar conversa. Você achou a festa agradável? Estava tudo tão bonito. Ana sorriu, mas logo seu olhar se desviou. Sim, a decoração está linda. Mas você sabe, isso nem sempre é o mais importante, ela disse, piscando um olho na distância onde as crianças ainda brincavam. Carlos riu, percebendo a sagacidade no olhar de Ana. O que você prefere, então? Algo mais íntimo ou privado, como aquele jardim? Ele não podia ignorar a expectativa em seu peito. Talvez, eu tenha coisas a considerar, Ana disse com cautela, mas seus olhos brilhavam, como se um desejo secreto estivesse prestes a ser revelado. Enquanto os dois conversavam, os sons da festa perderam-se em um murmúrio distante. A conexão entre eles se tornava palpável, mas ainda havia aquela barreira invisível que os separava, um abismo cheio de experiências passadas e ressaltos emocionais. Então, de repente, o clima mudou. Miguel apareceu correndo em direção a eles, com o rosto arrepiado de empolgação. Mamãe, olha! O papai de um dos amigos trouxe fogos de artifício. A expressão de surpresa no rosto de Ana foi instantânea, e ela baixou-se para abraçar os filhos com ternura. Precisava daquele amor, daquela pureza mais do que nunca. Carlos sorriu, admirando aquele momento. Olha só, eu não sabia que você era uma supermãe assim. Devemos pegar um lugar bom para ver, disse ele, e a animação nas crianças se tornou contagiante. Ana trocou um olhar com Carlos, esta nova emoção os desconectava daquela tensão anterior. Mas enquanto o sorriso se alargava, uma sombra do passado surgiu abruptamente na mente de Ana. As dificuldades que vivia, as perdas que ainda carregava em seu coração, eram como ecos que a impediam de se entregar inteiramente. Mãe! Vem ver, gritou Júlia, puxando-a pela mão. Carlos observou Ana, a alegria da filha enquanto ela se afastava. Que lugar ele ocuparia na vida de Ana? Como se sentiriam juntos sob as estrelas? O brinde à amizade e ao amor ecoava em sua mente como uma promessa autêntica. Conforme se aproximavam da área externa, a expectativa no ar era palpável. Luzes coloridas começaram a iluminar o céu, e os risos das crianças enchiam o coração de todos. Mas, dentro dele, Carlos sentia que a verdade que não diziam ainda precisava ser enfrentada. E ali, entre fogos de artifício e sorrisos sublimes, um momento de clareza pairou sobre eles. Estariam prontos para enfrentar suas verdades e dar o próximo passo? A resposta pairava incerta no ar,
mas o ritmo dos corações se acelerava, moldando o destino de Ana e Carlos para o que estava por vir. Quando a primeira explosão colorida desenhou formas brilhantes no céu, um novo entendimento se formou entre eles. Será que a vida estava prestes a oferecer uma segunda chance? E, no auge da festa, uma figura conhecida se aproximou de Carlos. Sua presença provocou um frio na espinha. O que ele queria? Carlos virou-se lentamente, sentindo o coração disparar. A figura que se aproximava era Lucas, seu antigo amigo, mas algo no olhar dele trazia um ar de tensão que não passava despercebido. Oi, Carlos, Lucas disse, com um sorriso que parecia forçado. Precisamos conversar, agora. As palavras soaram como um alerta, cortando a atmosfera leve da festa. Ana, que observava a cena de longe, sentiu um nó se formar em seu estômago. As crianças estavam distraídas, encantadas com os fogos que riscavam o céu. Mas ela sabia que a presença de Lucas não era mera coincidência. Havia algo mais ali, algo que poderia mudar tudo. Carlos, o que ele está fazendo aqui? Sua mente vaslotada de perguntas. O passado de Carlos com Lucas era conturbado, laços que haviam sido rompidos por mal-entendidos e desentendimentos. Havia uma história entre eles que Ana mal conhecia, mas sabia que nunca seria boa. Desculpe, Ana, um instante, disse Carlos, quase sem olhar para trás. O tom urgente na voz de Lucas não deixava espaço para desvio. Carlos seguiu Lucas para um canto mais reservado, longe do brilho das luzes e do riso das crianças. Quando finalmente se afastaram, Lucas fitou Carlos com um olhar sério. Eu tenho notícias que você precisa saber, e não dá para esperar mais. É sobre a empresa, e sobre a Ana. Carlos prendeu a respiração. O que ele queria dizer? Eu sei que você está tentando recomeçar com ela, mas você precisa entender que a situação é mais complicada do que imagina. Algumas decisões que você tomou. Isso pode afetar os gêmeos, continuou Lucas, seu tom transformando o que deveria ser um aviso em uma ameaça velada. Carlos sentiu a raiva borbulhar. Você não sabe o que eu estou fazendo. Em que lugar você acha que está para vir aqui e me dar lição de moral? Eu estou lutando por eles, por Ana. Eu sei. Mas está na hora de você abrir os olhos. Tem coisas que estão acontecendo que você não sabe. Coisas que podem colocar tudo isso em risco. A voz de Lucas falava com urgência, como se cada palavra fosse uma tentativa de resgatar Carlos de algo que ele mal conseguia entender. Enquanto isso, Ana estava cada vez mais inquieta. A animação das crianças já não a confortava mais. O brilho dos fogos começava a perder a cor, e a preocupação tomava conta do seu coração. O que Lucas poderia ter a dizer que era tão importante? Ela decidiu se aproximar, mesmo sabendo que talvez não fosse bem-vinda. Carlos, está tudo bem, sua voz soou mais firme do que realmente se sentia. Carlos olhou nos olhos de Ana, misturando alívio e preocupação. Ele ainda não sabia se deveria compartilhar com ela o que Lucas dissera. Era sua intenção protegê-la das sombras do passado que sempre ameaçavam sua felicidade. Sim, só estamos conversando sobre algumas questões da festa, ele mentiu. Então vamos voltar para as crianças? Ana tentou esconder a apreensão em seu tom, mas a dúvida ainda pairava nos dois. Claro, disse Carlos, mas o peso das palavras de Lucas ainda estava fresco em sua mente. A festa poderia parecer mágica, mas os segredos e as verdades ocultas estavam prestes a desmoronar essa fantasia. Quando os três, Ana, Carlos e as crianças, voltaram para o meio da festa, a alegria ao redor não parecia tão sedutora. O vazio nas promessas de recomeço se tornava mais palpável a cada segundo. E o olhar de Lucas parecia seguir Carlos, como uma sombra perspicaz. Que seriam essas verdades que ameaçavam separá-los? Carlos não havia escolhido essa revelação, mas agora sentia que não poderia ignorá-la. No fundo, ele sabia que estava em um campo minado, onde cada passo poderia levar a explosões emocionais. E quando mais um foguete explodiu no céu, iluminando suas faces, a verdade começava a se fragmentar no tempo. O que Carlos faria quando a revelação batesse à sua porta? E, acima de tudo, estaria Ana pronta para suportar o impacto? Carlos respirou fundo enquanto regressava ao meio da festa.
As luzes brilhantes e o riso das crianças não conseguiam afastar o peso que se acumulava dentro dele. Ele sentia como se estivesse carregando uma bomba relógio, prestes a explodir a qualquer momento. Ao olhar para Ana, sua expressão preocupada o alertou de que ela percebia que algo não estava certo. Vamos brincar? Uma das crianças puxou a mão de Ana, mas ela hesitava. Olhava para Carlos com um misto de expectativa e receio. Vamos lá, ele disse com um sorriso forçado, tentando esconder o turbilhão de emoções. Mas em seu íntimo, a conversa com Lucas pulsava como um eco constante. Ao mesmo tempo em que se preocupava com o que Lucas havia insinuado, Carlos se perguntava se tinha mesmo o direito de esconder isso de Ana. A última coisa que ele queria era que mais sombras surgissem entre eles. Pontos gêmeos estavam ao redor, rindo e brincando. Ana interagia com eles, mas seus olhos frequentemente buscavam os de Carlos. Havia um elo entre os dois, um laço invisível que pulsava em harmonia, mas que agora parecia prestes a ser rompido. De repente, ouviu-se uma explosão de risadas infantis e as luzes dos fogos de artifício iluminavam o céu noturno em um espetáculo de cores vibrantes. As crianças aplaudiam e pulavam, mas na mente de Carlos, a festa havia perdido o encanto. Ele precisava saber o que Lucas realmente queria dizer. Antes que pudesse decidir como agir, Lucas se aproximou novamente, seu olhar fixo em Carlos. Precisamos nos falar outra vez, em particular, sussurrou, como se o tom de voz baixo tornasse suas palavras menos ameaçadoras. Carlos franziu a testa. Agora? Essa é a festa das crianças, Lucas. Exatamente. E você precisa saber que o tempo está se esgotando, disse Lucas, a urgência em sua voz agora mais explícita. O olhar determinado de Carlos encontrou o de Ana, que sentia a tensão no ar. Sabia que havia algo mais. Me desculpe, preciso ir novamente, disse Carlos, quase como um reflexo de sua instintiva proteção. Carlos, não faz isso, ela implorou, sentindo a ansiedade crescer. Estamos juntos, não deixe algo entre nós. Se tem algo errado, precisamos enfrentar. Seus olhos estavam cheios de sinceridade e um medo latente. Eu prometo, vou explicar tudo depois, ele respondeu, sem saber se as palavras os protegeriam ou apenas aprofundariam o abismo que se formava. Carlos caminhou com Lucas para o lado, e a festa se afastou aos poucos. O que você está escondendo? O que quer dizer sobre a Ana e os gêmeos? Carlos pressionou. Lucas hesitou, olhando para os lados como se quisesse ter certeza de que ninguém os ouvia. Você se lembra da proposta que você recusou? Ela pode voltar para assombrar e não apenas você. Todos que você ama estarão em jogo. As palavras o atingiram como um punhal. Carlos sentiu a pressão crescer no peito. As promessas de um futuro melhor se transformavam em um eco distante. Ele precisava entender o que Lucas estava tentando dizer. O que havia por trás daquela conversa? À medida que o céu estourava em cores mais uma vez, Carlos percebeu que não havia mais como ignorar o que estava prestes a ser desvelado. E ao voltar para a festa, viu Ana novamente, agora com um olhar aflito e fragilizado. A claridade dos fogos tornou tudo mais intenso, e ele sabia que estava prestes a enfrentar verdades que poderiam mudar suas vidas para sempre. A pergunta pairava no ar, até onde Carlos estaria disposto a ir para proteger aqueles que amava? O eco dos fogos se misturava ao próprio coração, pulsando em antecipação. E no fundo, ele se perguntava, o que ainda estaria escondido, pronto para explodir como os fogos que iluminavam a noite? Carlos voltou para a festa com um peso maior nos ombros. O ambiente vibrante ao seu redor agora parecia uma máscara, escondendo um abismo prestes a ser desvendado. Ana o esperava, seus olhos profundos refletindo uma mistura de preocupação e desconfiança. Ele podia sentir a tensão entre eles, como um fio prestes a arrebentar. Você demorou, disse Ana, com um sorriso ansioso que mal disfarçava seu receio. Estava preocupada. Ele forçou um sorriso, mas no fundo sabia que não poderia mais esconder o que estava sentindo. As risadas das crianças ao fundo e os estalos dos fogos de artifício se tornaram um pano de fundo distante. Naquele momento, era como se tudo ao redor se apagasse, exceto ele e Ana. Preciso falar com você, ele hesitou, a verdade entalando-se em sua garganta.
sobre Lucas e a proposta que ele mencionou. Os olhos de Ana se videned, e ele percebeu que a preocupação dela se transformava em confusão. O que há de errado? O que você está escondendo? Carlos respirou fundo. O cheiro doce de pipoca no ar agora parecia ácido. Ele disse que todos que amo estão em perigo. A proposta que eu recusei pode voltar, e isso nos afeta. Pode afetar os gêmeos. A confissão saiu em um sussurro, o peso da verdade fazendo sua voz vacilar. Ana estava em choque. O que você quer dizer? Como isso pode ser? Você não pode deixar que esses medos o consumam, Carlos. O que mais ele disse? Eu não estou certo do que fazer. Ele não entra em detalhes. Só que tudo pode mudar muito rapidamente se não tomarmos cuidado. Ana olhou ao redor, sua mente parecendo correr a 1000 por hora. Carlos, precisamos confrontar isso de frente. Não podemos permitir que isso nos separe. Vamos falar com ele, descobrir o que está acontecendo. Não sei se isso é uma boa ideia, ele replicou. O coração batia forte no peito, a ideia de descobrir mais sobre aquela ameaça o deixava inquieto. Ao mesmo tempo, ele sabia que não podia fugir de uma realidade que parecia se aproximar rapidamente. Precisamos proteger os gêmeos. Eles não têm nada a ver com isso. Você prometeu que não deixaria que nada estragasse a nossa família. Ana exclamou, o olhar fervente. As palavras dela ressoaram em Carlos como um chamado, e ele sentiu um calor crescer dentro dele. Ele queria lutar, ser o escudo que Ana e os gêmeos mereciam. Você está certa. Temos que agir. Nesse momento, o som dos fogos de artifício explodiu em um brilho intenso, iluminando o céu. O espetáculo parecia refletir tudo o que estava em jogo, cada estalo ecoando nas escolhas que teriam que fazer. Mas e se o que descobrirmos for pior do que imaginamos? Carlos murmurou, o medo e a preocupação pesando em seu peito. Ele queria acreditar que tudo ficaria bem, mas as palavras de Lucas o assombravam. Precisamos enfrentar nossos medos, Carlos. Juntos. A solidariedade nas palavras de Ana trouxe um pouco de coragem. Ela caminhou mais perto, o olhar fixo no dele. Prometa que não vai se afastar. Vamos descobrir isso juntos. Ele assentiu, determinado a proteger seu amor e suas crianças. Eu prometo. Mas mesmo enquanto falava, uma sombra de dúvida se formou em sua mente. E se Lucas estivesse certo? E se ao confrontar a verdade, eles encontrassem algo ainda mais complicado? Carlos olhou para Ana, admirando a força dela. Mas as questões não saíam de sua cabeça. Ele já sabia que isso os levaria a um caminho perigoso e, mais uma vez, uma pergunta pulsava, até onde estavam dispostos a ir para seus filhos e para si mesmos, à medida que a festa continuava ao fundo, novas explosões de cor iluminando a noite. Carlos percebeu que a escolha estava diante deles. Ele só esperava que a verdade não trouxesse mais quebras do que curas. Carlos e Ana se afastaram um pouco da festa, buscando um canto mais tranquilo onde pudessem ter uma conversa mais sincera. O som distante da música vibrante não conseguia abafar o eco da preocupação que pairava entre eles. Os olhos de Ana, que sempre foram como uma luz, agora pareciam cansados, como se o peso da incerteza estivesse pesando sobre suas pálpebras. Precisamos nos encontrar com Lucas amanhã, disse Ana, com uma determinação que fez o coração de Carlos acelerar. Ele sabia que não poderiam adiar a situação. Precisamos, concordou ele, embora soubesse que isso poderia levá-los a um caminho muito mais sombrio. O que Lucas realmente sabia? O que mais poderia pegar todos de surpresa? O desconforto preenchia, mas a ideia de ficar inerte era ainda mais assustadora. Ao redor deles, as crianças brincavam, suas risadas inocentes contrastando com a tensão no ar. O calor do momento se intensificou, e Carlos olhou para Ana, tentando encontrar segurança em seus olhos. Vamos proteger os gêmeos, não vamos? Perguntou ele, sua voz carregada de esperança e medo. Sim. Eles são nossa prioridade, sempre, Ana respondeu, colocando a mão no coração de Carlos, como se quisesse compartilhar um momento de calma entre a tempestade. Esse simples gesto fez os batimentos de Carlos desacelerarem um pouco.
Você tem certeza de que quer fazer isso? Confrontar Lucas? Ele questionou, a incerteza gripando. E se ele não estiver sendo sincero? E se isso tudo for apenas uma farsa? Então teremos que ser rápidos e astutos. Não podemos permitir que o medo nos paralise, respondia Ana, sua firmeza fazendo Carlos sentir-se um pouco mais seguro. Ali estava a mulher por quem ele lutaria sempre, mesmo contra as sombras que cercavam. Eles trocaram algumas palavras sobre como organizar a reunião, quando, subitamente, um grito desprevenido cortou o ar. Era um dos gêmeos, Lúcia, que tinha caído e começava a chorar. Instantaneamente, Carlos se virou e, com um impulso paterno, correu em direção à filha. Ana o seguiu, ambos em busca de confortar a pequena. Quando chegaram, encontraram-a já cercada por amiguinhos, todos tentando ajudar enquanto as lágrimas rolavam pelo rosto dela. Está tudo bem, docinho. O papai está aqui, Carlos a abraçou, sentindo a fragilidade dela em seus braços. Olhando para Ana, que se ajoelhou ao lado da filha para acalmá-la, tudo parecia tão simples naqueles instantes. A família reunida, o amor a protegendo, até mesmo das maiores tempestades. Enquanto olhava para os gêmeos e sentia seu sorriso se alargar, uma pergunta pairava em sua mente: a felicidade deles poderia resistir a tempestades maiores? Ou estariam apenas adiando o inevitável? Assim que Lúcia começou a se acalmar e a festa voltava a ter vida, Carlos não pôde deixar de notar que a hora estava avançando. A reunião com Lucas se aproximava e a dúvida continuava ali, inquietante. Ele olhou para Ana, que já iniciava uma conversa animada com os amigos de Lúcia, e sentiu o calor da responsabilidade. Como eles poderiam proteger suas crianças de um perigo que ainda nem conheciam? Enquanto o céu escurecia, a festa continuava, mas no fundo, Carlos sentia que um novo mistério se apressava em suas vidas. O que Lucas realmente saberia sobre os perigos que cercavam a família deles? A verdade estava a poucos passos, mas a escuridão poderia acabar afundando tudo. Um novo capítulo se aproximava, mas a pergunta persistia: até que ponto estariam dispostos a ir para enfrentar uma verdade que poderia mudar tudo? A noite da festa finalmente chegou ao fim, e o ar estava carregado de promessas e incertezas. Carlos e Ana estavam juntos, mas o peso da conversa com Lucas ainda pairava entre eles. Precisamos conversar de novo, disse Carlos, sua voz cheia de preocupação. Ele sentia que a verdade que estava se formando à sua frente poderia mudar tudo, mas a coragem para enfrentá-la ainda faltava. Ana encarou Carlos, e por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Os gêmeos tinham se distraído brincando na areia, lembrando que, mesmo com todas as dificuldades, o amor e a alegria da infância ainda brilhavam. Eu estou aqui, Carlos. Vamos juntos enfrentar isso, ela disse, segurando sua mão firme, como uma âncora em meio à tempestade. Ele respirou fundo e assentiu. Vamos encontrar Lucas amanhã, então. Precisamos saber o que está realmente acontecendo. A noite foi longa, repleta de insônias e dúvidas. Carlos não conseguia parar de pensar nas implicações da conversa que teve com Lucas. Que tipo de ameaça poderia afetar a vida de Ana e dos gêmeos? Ele havia tomado a decisão de mudar, de buscar um sentido verdadeiro na sua vida, mas tinha medo de que algumas coisas do passado pudessem arruinar o que estava construindo. No dia seguinte, o sol raiava pela janela como se quisesse aquecer os ânimos. Carlos sabia que o encontro com Lucas seria decisivo. Ao se encontrar com Ana, estava determinado a ser o homem que precisava ser. Vamos lá, ele disse, tomando as mãos dela e olhando nos olhos dela. Juntos, sempre juntos. Quando chegaram ao café onde combinara se encontrar com Lucas, a tensão estava palpável. Ao avistarem Lucas sentado à mesa, tanto Carlos como Ana sentirem os corações acelerarem. Ele não era mais o amigo que conhecera, mas um homem com segredos e mensagens não ditas. Obrigado por virem, disse Lucas, tentando esboçar um sorriso. Mas havia um ar de seriedade que não podia ser ignorado. Precisamos ser rápidos e diretos. Carlos engoliu em seco. O que você quis dizer sobre a proposta que recusei? O que está em risco? Lucas olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que estavam longe de ouvidos curiosos. A empresa onde você trabalhou antes. Eles não estão satisfeitos com sua saída.
Alguma coisa está prestes a acontecer, e isso pode afetar pessoas que você gosta, especialmente Ana e os gêmeos. A verdade atingiu Carlos como um golpe. A fragilidade do que havia construído pairava no ar agora. Eu fiz a coisa certa ao sair, ele disse, firme. Vivi preso a um mundo que eu não queria mais. Eu sei, mas eles não aceitam bem suas decisões. Estão planejando uma retaliação, e você e sua família podem acabar no meio disso, Lucas respondeu, seu olhar sério. Retaliação? Ana repetiu, horrorizada. Como assim? Não tenho certeza de como ainda. Mas precisamos nos preparar. Eles têm intenções e não são boas, Lucas disse, a pressão em sua voz se intensificando. Carlos sentiu a adrenalina subir. Era um conflito interno, entre proteger a nova vida que ele desejava, e o fantasma de um passado que não o deixava em paz. Olhando para Ana, ele viu o olhar de preocupação dela, mas também a força que ela emanava. Nós podemos enfrentar isso juntos, não podemos? Carlos perguntou, se virando para Ana. Não vamos deixar que o passado nos defina. Ela assentiu, o rosto sério, mas a determinação ocupava seu olhar. Sim, juntos. Se a nossa família estiver em perigo, lutaremos. Lucas ficou impressionado com a postura deles. Aquela força que emanava de Ana e Carlos era tudo o que eles precisavam, e a possibilidade de uma nova chance surgia diante deles. Vocês estão certos. Precisamos bolar um plano e estão dispostos a se reunir com as autoridades. Há uma maneira de lidar com isso sem entrar em confronto direto. No decorrer das conversas, a coragem de Carlos e Ana se solidificava. Eles estavam prontos para enfrentar a tempestade. Cada palavra proferida contra o medo e a incerteza formava um elo mais forte entre eles. A história deles, que começou em mundos tão diferentes, se unia agora em um propósito comum. À medida que o sol se punha, Carlos olhou para Ana e para os gêmeos, que agora brincavam no parque. Ele sabia que o amor deles poderia superar até as maiores tempestades. O futuro ainda era incerto, mas juntos eram mais fortes. Afinal, havia risos e vida nas pequenas coisas. E quando você tem isso, qualquer verdade que surgir é apenas mais uma parte da jornada. E assim, com a luz do sol se apagando no horizonte, Carlos pegou a mão de Ana, e juntos, decidiram seguir em frente. Com seus filhos ao lado, resolveram não apenas ser vítimas da vida, mas lutadores moldando o próprio destino. Estamos vivendo tempos de transformação, e cada um de nós carrega uma história. Você também pode se inspirar, tomar as rédeas da sua vida e enfrentar seus medos, então, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.